Estudar teologia é muito perigoso porque ela pode fazer você perder a fé. Mas de que fé que nós estamos falando? De que teologia que nós estamos falando? Olha, separa aí o seu café, vem com a gente que a teologia é por nossa conta. Aliás, já está mais do que na hora de você estudar teologia, né? De maneira independente, de maneira acadêmica, com valores acessíveis e que você ainda possa estudar no seu tempo e no seu ritmo. Aqui no Clube de Membros, nós temos várias opções para você. Desde cursos na área bíblica, cursos na área de sistemática e uma formação completa em teologia. Por exemplo, nos pacotes mais básicos de só R$ 7,99 por mês, já tem cursos completos para você acompanhar. Clica ali, dá uma olhadinha e venha participar conosco do nosso projeto Café com Teologia. Muitas pessoas falam isso mesmo. A fé pode ser questionada e, ao ser questionada, a pessoa pode perder a fé, pode esfriar, né? Cuidado com a teologia liberal, que ela faz as pessoas caírem no ateísmo. Gente, olha, cuidado com essas cortinas de fumaça, que são delirantes essas teorias, tá? Primeiro que as pessoas não têm nem ideia do que é teologia liberal. Segundo que ateísmo também nada tem a ver com isso. E nós estamos falando de outro campo, de outra realidade. Para falar a verdade, quando as pessoas falam de teologia liberal, na prática, uma teologia crítica, uma teologia independente, uma teologia que não se dobra aos caprichos das instituições religiosas que querem limitar o conhecimento a apenas umas verdades que ela considera como aceitável. É disso que eles estão falando. E eu já vi muito mais pessoas fundamentalistas perderem uma fé genuína em Jesus do que pessoas com uma teologia mais crítica, porque a pessoa mais crítica tende a amadurecer e a pessoa mais fundamentalista tende a se dar conta do absurdo que ela estava defendendo até então, tá? Mas de que fé e de que teologia que nós estamos falando, né? Primeiro, o que é fé? Segundo aquela definição lá de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Bom, é claro que o texto de Hebreus está falando de espiritualidade, está falando de salvação, não está falando dessas ideias baseadas no vento que os pregadores de prosperidade falam para você, né? Se você não está vendo o seu carro, pela fé ele pode vir à existência. Se você não está vendo a sua riqueza, os seus bens, sejam os quais forem, pela fé nós cremos que ele está vindo. Não é essa bobagem que o texto de Hebreus está falando, não. E essa tradução, inclusive, não nos ajuda muito, porque fé é o oposto de certeza. Certeza não é fé, certeza é fato, certeza é conhecimento. Para uma coisa que é certa, você não precisa ter fé. Por exemplo, essa caneta, ela foi feita para escrever. Ela tem todos os mecanismos para escrever. Eu não preciso ter fé de que ela vai funcionar, porque eu tenho a certeza de que é para isso que ela foi produzida. Ela foi feita para escrever, né? Agora, a fé é o oposto de certeza. Nós temos fé em Deus justamente porque nós não temos a certeza da sua existência. Até porque Deus é de uma outra realidade, de uma outra natureza. Deus, você não tem foto dele para comprovar, você não tem contato físico com ele para ser uma prova, assim como você tem com a pessoa que convive com você. Mas pela fé você crê na sua existência, né? Enfim, então, certeza, uma coisa que é certa, não precisa de fé para alcançá-la. Ela já é fato consumado, tá? Fé não é uma coisa ruim, não é mesmo, muito pelo contrário. A fé é um suporte, a fé é uma motivação, a fé é um incentivo, um impulso, e a fé também é uma maneira de suavizar a aspereza da vida,
de suavizar a dureza que é a vida, que é a concretude. E para muitas pessoas essa dureza é ainda mais severa do que para outras. E por isso a fé é um elemento tão importante para trazer lucidez, para trazer um refrigério diante dessas questões da realidade da vida. Agora, quando a fé é alienante, então ela pode se tornar algo ruim. Quando a fé é delirante, quando a fé é baseada no nada, quando a fé é baseada em promessas impossíveis de serem cumpridas, aí ela pode ser algo bem ruim, porque ela vai gerar expectativa, essa expectativa não vai se consumar, isso vai gerar frustrações, isso vai gerar sentimentos muito ruins, como, por exemplo, qual foi a pessoa que acreditou em pregações religiosas que nunca teve uma experiência de frustração na sua vida? Pessoas que têm a promessa, olha, se você fizer isso, vai dar tudo certo. Se você doar a sua oferta, o seu dízimo, fazer prova, vai funcionar e você vai prosperar. Se você acreditar em Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. E quem é que foi a pessoa que deu dízimos, ofertas e não prosperou e a porta de emprego não abriu? Quem é que é a pessoa que acreditou numa pregação religiosa e o seu ente familiar não foi curado, o seu ente querido não foi curado e veio a falecer? E o pior, quando essas coisas acontecem, os pregadores sempre falam: ou você não creu, ou você estava em pecado, ou seja, eles vendem um produto imaginário, um produto delirante, um produto que mexe com o seu sentimento mais profundo e íntimo, né? E quando isso não dá certo, a culpa ainda é sua. É um tipo de mecanismo que nunca dá errado para quem o vende, mas sempre dá errado para quem compra. Entende a problemática? Geralmente, quando uma pessoa fica incomodada com os questionamentos, com não aceitar algo como verdade plena, sem questioná-lo, né? Geralmente essa pessoa tem uma fé na igreja, ou uma fé de acordo com a igreja. Uma fé que se baseia no nada, que se baseia em meros discursos religiosos que são feitos lá para comover as pessoas que estão ouvindo. E cada vez esses discursos ficam mais vazios e cada vez esses discursos ficam mais delirantes, como eu falei no início. Cada vez as pregações são de autoajuda, são textos coach, são textos baseados no alto ego da própria pessoa e que é fé apenas na fé, é fé baseada no vento, é fé baseada em nada. E se essa fé ela também for prepotente, uma fé que se considera a si mesmo como detentor da verdadeira fé, da verdadeira leitura religiosa, e os outros estão equivocados, ou uma fé invasiva, que quer impor a sua realidade, que quer impor a sua leitura para as outras pessoas, e a fé é algo pessoal, a fé é algo íntimo, e quando ela é imposta de modo invasivo, ela se torna uma fé muito prejudicial. Esses tipos de fés que eu acabei de narrar, esses sim correm perigo quando nós analisamos e estudamos uma teologia com seriedade. Agora, não é o caso de uma fé humanizada, de uma fé contextualizada, de uma fé lúcida, de uma fé esclarecida, de uma fé aprofundada. Essa tende a se alicerçar cada vez mais. Essa tende a amadurecer e se aprofundar de cada vez mais, de tal forma que você não será mais enganado por discursos, por coach, por papos que tentam apenas te emocionar, né? Agora, se a teologia que você segue, que você ouve, que você estuda, ela é apenas apologética, ela é apenas um discurso oficial de uma denominação que a pessoa segue ou que você mesmo segue, então fique tranquilo, ela é absolutamente inofensiva. Ela não muda nada, ela não questiona nada. Ela, pelo contrário, ainda te coloca uma arredoma que te impede de ter contato com conteúdos aprofundados, que te impede de ter contato com a lucidez
e te aprofunda cada vez mais num único discurso, num discurso monolítico, literalizado, fundamentalista, que vai fazer você se afundar cada vez mais por ali. Agora, se for uma teologia séria, acadêmica, crítica, livre, aí sim aquelas fés fantasiosas, elas podem ser seriamente afetadas. Um querido amigo meu, grande teólogo de saudosa memória, Alessandro Rocha, dizia que uma fé que pode ser perdida deve ser perdida o quanto antes, para que nasça desses escombros, desses penduricalhos colocados pela religião, uma fé genuína, verdadeira, autêntica. E uma fé não precisa ser apenas religiosa. A religião, a igreja, não é dona da fé, não é detentora da fé e nem tampouco da espiritualidade, mas uma fé que vai trazer a você sanidade, equilíbrio, uma mentalidade humanizada, uma mentalidade que faça sentido nessas realidades. Agora, é claro que mesmo essa fé, você vai precisar ressignificá-la a partir do momento em que você estuda. Tem pessoas que ficam desesperadas quando descobrem que inferno não existe, que o diabo é uma invenção humana, que Abraão, Moisés, por exemplo, o Êxodo, não são episódios históricos, mas teológicos, e elas falam, meu Deus, então nada vale, para que crer em Jesus? Gente, o que crer em Jesus tem a ver com diabo, inferno ou historicidade de episódios antigos? Se tem problema, é sinal que a sua fé em Jesus não é legítima, não é amadurecida, não é em virtude dele, dos seus ensinamentos, mas em virtude de uma série de outros espantalhos que foram criados ao longo da sua vida. É necessário ressignificar a fé com seriedade, com calma, de ouvir pessoas que pensam diferente daquilo que você está acostumado, que não sejam apenas os pregadores financiados por igrejas que apenas pregam os ensinamentos da sua própria igreja como sendo verdade absoluta, porque não é assim que funciona. Mas lendo outras possibilidades, questionando, aprofundando, isso fará com que você tenha maturidade. E aqui nós temos que ser sinceros também. Talvez algumas crises que você tem com conteúdo mais crítico é justamente porque lhe falta maturidade. Maturidade pessoal, intelectual, maturidade de espiritualidade, de fé. Talvez esse não seja o seu momento ainda de aprofundar os ensinamentos, os conteúdos. Talvez você ainda não tenha condições de caminhar sozinho, de caminhar com as próprias pernas. E por isso você se choca tanto, por isso você tem tantos problemas diante desses conteúdos. Esse canal não é um canal para criança. Esse canal não é um conteúdo apologético que vai falar apenas o que você quer ouvir, mas é um canal independente. E a sua fé é você que tem que trazer maturidade para ela. É você que tem que aprofundá-la e ressignificá-la. E tudo na vida é um momento. Talvez hoje você não tenha maturidade. Talvez, nem seja o caso, provavelmente. Se não for o caso, você tem que dar um passo de cada vez, tendo contato com conteúdos e aprofundando, não achando que vai conhecer tudo de uma única tacada, porque não é assim que funciona. E também tem aquelas pessoas que vivem um dilema. Ela aprendeu um conteúdo mais crítico, ela aprofundou elementos importantes, mas ela ainda é agarrada demais à igreja, às pregações, ao seu posto lá na igreja, ao seu papel, ao dinheiro que a igreja lhe dá, e ela fica em crise, né? E aí ela mantém uma performance que a igreja quer ver e quer ouvir, mas por dentro ela sabe que aquele não é o conteúdo. Esse é um baita problema, né? Algumas pessoas lidam com isso até porque dependem, mas outras lidam com isso de maneira sonsa, de maneira superficial, de maneira dissimulada. E, honestamente, eu não vejo como algo de bom caráter uma pessoa que sabe, por exemplo, que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas lá para a instituição religiosa, para não ficar mal na fita, afirma com todas as letras que foi ele sim quem escreveu. Claro que eu não quero decidir a vida de ninguém, cada um é cada um. Agora,
é necessário compreender se isso é ético ou não, se isso é honrado ou não, se isso é honesto ou não. E se você que está aqui porque quer aprender, esse é o principal sentido do canal, pessoas que querem aprender mais sobre a teologia e, consequentemente, alguns assuntos que têm a ver com a fé, que também não são todos, é necessário que você estude com calma, com tempo, passo por passo, que você leia, que você acrescente à sua leitura outros autores que não sejam apenas da sua confissão, que você questione, inclusive o que eu falo, né? Inclusive o que a gente propõe aqui, porque eu também não tenho a pretensão de ser verdade absoluta, não. Estou lhe passando os conteúdos acadêmicos e você vai ver de onde eles surgiram, quem propôs, quais são as críticas, quais são os aprofundamentos daquela temática. É assim que se faz um processo educacional e de conhecimento. Agora, se você não mudar em nada na sua fé, na sua trajetória, no seu modo de pensar, é sinal que você não está estudando, porque é impossível que nada aconteça quando você estuda com seriedade, seja da teologia ou de qualquer outra área, né? Enfim, se esse conteúdo lhe interessou e foi útil, deixa aqui o seu like, compartilhe o nosso conteúdo com os seus contatos e em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia por aqui. Tchau, tchau.